Olá, pessoas! Nova data de julgamento da revisão da vida toda. Será no próximo 3 de abril a nova data de julgamento da revisão da vida toda, relativo aos embargos de declaração interpostos pelo INSS contra a decisão do STF no tema 1102, que possibilitou aos aposentados e pensionistas filiados até 28 de novembro de 1999 recalcularem seus benefícios considerando os salários anteriores ao Plano Real, o que fora vedado pelo artigo 3º da Lei 9876 de 1999. Nos embargos, o INSS alegou omissão do julgamento de 1º de dezembro de 2022 quanto à contrariedade da regra da reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal na análise da revisão da vida toda pelo STJ no tema 999. Pois a decisão daquele tribunal deveria ser pelo colegiado e não por uma simples sessão. Também alegaram-se outras omissões do STF, incluindo a possibilidade da modulação de efeitos da aplicação do tema 1102. No recurso, o INSS não teve a menor cerimônia em falsear números e maquiar a verdade, ao falar em revisão de milhões de processos administrativos e atos concessivos. A insanidade da autarquia não se avexou em alegar o risco de colapso com sérios desarranjos no orçamento da Seguridade Social. Desse monte de conversa fiada surgiu o pedido de eficácia prospectiva à decisão do tema 1102, vedando o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, data da publicação do acórdão favorável aos aposentados e pensionistas e que foi derrubado naquela vexaminosa reunião do dia 21 de março, quando a trairagem aos aposentados foi atônica, sendo tratados sob deboche, escárnio e ironia, como se fossem cidadãos de segunda classe, vivendo de mendicância, relegando ao nada o seu esforço contributivo de décadas, segundo o modelo de repartição simples relativo à cobrança de contribuições para a garantia do pagamento de benefícios. Naquela tarde de dolorida lembrança, no lance de raríssimo oportunismo para reforçar a sobrevida do combalido governo Lula, cujas contas públicas tiveram um déficit de 58,4 bilhões de reais em fevereiro, os ministros do STF, sensibilizados com o propalado impacto orçamentário de 480 bilhões de reais com o pagamento da revisão da vida toda, trataram com naturalidade a aglomeração de duas ações diretas de inconstitucionalidade que hibernavam há um quarto de século na corte ao recurso extraordinário da revisão da vida toda, já com a questão de mérito resolvida em prol dos aposentados e pensionistas do INSS. Mesmo estando tais processos em fases distintas, deu-se na hipótese a violação ao parágrafo 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil, que proíbe
a conexão de ações quando uma delas já houver sido julgada. Aliás, a contrariedade à regra processual pelo colegiado foi alegada pelo ministro Alexandre de Moraes, um defensor dos aposentados naquele momento, ao advertir que não cabia, em sede de ADIs, rever o que já fora definido em recurso extraordinário. Neste procedimento enviesado juridicamente falando, o STF abriu ensejo a que 2 novos ministros nomeados pela atual administração discutissem o mérito da revisão da vida toda e, mais grave, o alterassem com o desprezo dos votos de 2 colegas aposentados e que foram a favor da tese. Aliás, no julgamento do próximo 3 de abril, serão apresentadas questões de ordem alegando justamente o aditamento inconstitucional de assunto não tratado nas ADIs 2110 e 2111, com prejuízo ao mérito do tema 1102, sem oportunidade às partes do respectivo recurso extraordinário de falarem novamente, contrariando o contraditório e a ampla defesa, que são direitos fundamentais. Nas questões de ordem, é pedida também a preservação do direito à revisão da vida toda para as ações ajuizadas até a data do acórdão das ADIs 2110 e 2111, resguardando a segurança jurídica quanto à decisão tomada pela maioria de 6-5 do STF, em favor da tese da revisão do benefício previdenciário com base no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 1991, correspondente ao cálculo baseado em 80% dos maiores salários percebidos durante toda a vida laboral, incluindo os anteriores a julho de 1994, época do Plano Real. Tal tese não beneficia os segurados que ganhavam menos naquele período, isto é, a maioria das pessoas. Daí se dizer que a revisão da vida toda é uma ação de exceção, que não cabe, por exemplo, a quem se aposentou pelas novas regras da Emenda Constitucional número 103 de 1999, que instituiu a reforma da Previdência, nem a quem recebe aposentadoria ou pensão há mais de 10 anos, em razão da decadência. O terrorismo financeiro foi a arma usada pelo INSS para trazer à cena o consequencialismo jurídico, na busca de adaptar a decisão da Suprema Corte nas ADIs 2110 e 2111 às consequências sobre a realidade como um todo, em detrimento de conceitos e abstrações decorrentes da interpretação estrita da lei. E parece que a estratégia funcionou, ainda que tenham sido usados elementos à base de suposições e maquiagem de números, como quando se levantou a possibilidade de requerimento de revisão de benefício por cerca de 52 milhões de beneficiários, quando a Previdência paga hoje 36 milhões de benefícios mensais. Segundo o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, um dos patrocinadores das questões de ordem, dados do CNJ dão conta da tramitação de 102.791 ações sobre a revisão da vida toda, algo que geraria uma despesa total no montante de cerca de 5 bilhões de reais.
bem distante, portanto, dos cabalísticos 480 bilhões. Fato é que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com o subterfúgio de preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário, mandou para a ponte que partiu a lei que proíbe a reunião de processos com um deles já decidido de mérito, permitindo o esdrúxulo franqueamento a 2 novos ministros de pronunciarem de modo oblíquo sobre a revisão da vida toda, já decidida em dezembro de 2022. Portanto, foi sem cerimônia alguma que o presidente da corte ergueu o estandarte do desrespeito à proteção social, que reconhece a urgência da adoção do cálculo que considere todo o período contributivo. E essa insensibilidade ao clamor de milhares de aposentados e pensionistas pelo reconhecimento de algo que lhes foi tungado calhordamente pelo governo FHC, que costumava taxar os aposentados de vagabundos, foi encampada sem o menor constrangimento pela não observação do critério legal mais benéfico para os benefícios da Previdência. E o que isso representa em matéria de solução para a carência de pessoas idosas e doentes, de orçamento apertado e asfixia financeira, sem dinheiro para a compra de medicamentos e comida e correndo atrás de um mínimo de dignidade para viver. O que se tentará levantar no próximo dia 3, em função das questões de ordem nos embargos da revisão da vida toda, é a diminuição dos efeitos nefastos e lesivos aos beneficiários da Previdência de serem proibidos de escolher a melhor regra para aplicarem a sua aposentadoria. O que se espera é que, desta vez, haja preocupação em estancar a ilegalidade perpetrada pelo INSS contra aposentados e pensionistas há cerca de 2 décadas e que se aprimore a tutela previdenciária em prol daqueles que tanto fizeram por este país. Este foi o Soletrando Direito, foi um prazer ter você aqui. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos nas redes sociais, deixe o seu comentário aqui embaixo, faça a sua inscrição no canal e ative as notificações. Grato pela audiência, tchau!